Boa noite, galera. Acredito que quase todos vocês me conheçam, mas sei que tem algumas pessoas aqui que não me conhecem. Meu nome é Ian, como o Antônio já disse, e eu frequento aqui a igreja há muito tempo. Eu fui convidado por Antônio para pregar aqui hoje à noite. E é com grande alegria que eu venho aqui, e desde já eu agradeço ao Antônio pelo convite e a vocês por estarem aqui. O que eu quero hoje é que vocês se enxerguem, que vocês coloquem o seu coração diante de si e o analisem, e que o Espírito de Deus fale através de mim. O mérito é algo extremamente admirado, e nesse sistema nós somos incentivados, nós somos levados dia a dia a buscar a satisfação, a buscar o sucesso e a buscar a recompensa em diversos âmbitos, seja ele profissional, nos tornando grandes médicos, advogados, engenheiros, músicos, seja no âmbito social, fazendo vários amigos e influenciando pessoas, ou seja no âmbito pessoal, indo para a academia, definindo nosso corpo para o verão, coisas do tipo. E por causa disso, por causa dessa nossa busca, nós somos levados constantemente a nos inspirar na vida de pessoas bem-sucedidas. Nós lemos sobre a vida delas, nós buscamos guias e métodos na internet sobre como alcançar os nossos desejos. Quantas vezes ao longo dos anos nós assistimos filmes como Steve Jobs, ou A Dama de Ferro, ou ainda O Sonho Impossível? Eu acredito que mais do que nós admitamos aqui. E eu quero deixar bem claro desde já que isso não é errado. Isso nos é lícito. Nós podemos muito bem ter os nossos sonhos, ter os nossos objetivos e ir atrás deles. E se o nosso real propósito é glorificar a Deus com nossos méritos, isso é maravilhoso, isso é admirável. Mas a grande pergunta é: com que frequência nós nos empenhamos? Como nós nos empenhamos pela nossa busca pelo sucesso, a nossa busca pela santidade? Eu queria convidar vocês agora a abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1, para que nós leiamos juntos. Salmos, capítulo 1. Todos abriram? Amém? Versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, eles são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Oremos. Santo Deus eterno Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, Paizinho. Louvado seja o Teu nome pelo Teu Espírito Santo, Paizinho, que fala através de nós essa noite. Ó Deus, abre o nosso entendimento, Paizinho, dá-nos inteligência bíblica para entender, Paizinho, aquilo que Tu quer nos dizer hoje à noite através do Salmo 1. Ó Deus, me dá a capacidade de falar aos corações dessas pessoas, Pai. É assim que eu te oro, em nome de Jesus, amém. Como vocês provavelmente já sabem, depois de uma série de pregações que a gente teve aqui na igreja sobre Salmos, o livro de Salmos é na verdade uma grande coletânea de poesias, louvores, cânticos, e eles não foram escritos por uma mesma pessoa, por um mesmo autor e muito menos numa mesma época. Indícios apontam que cerca de 1000 anos se passaram entre a criação do primeiro salmo, que não necessariamente foi o Salmo 1, e o último salmo. Essa série de textos, aparentemente desconexos, foi reunido por talvez Esdras, ou quem quer que o Senhor tenha escolhido para tal. E algo chamou minha atenção. E é o fato de que o Salmo 1 foi escolhido para ser
o capítulo 1 desse livro. Se vocês observarem bem, ele funciona perfeitamente como introdução, como um prefácio, que busca alertar e aconselhar os leitores e preparar o seu coração para a leitura do livro de Salmos. Ao longo dos 3 primeiros versículos, o salmista nos aconselha a bem-aventurança, e a bem-aventurança que pertence àqueles não que buscam o sucesso e a satisfação, mas àqueles que buscam o conhecimento celestial na santidade. E em seguida, nesses 3 primeiros versos, ele nos alerta para os perigos da negligência à busca pela santidade. Eu queria convidá-los a reler os primeiros 3 versículos. Observemos atentamente. Versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela, somente nela, medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Como eu falava, quem quer que tenha escrito esse livro dos Salmos parece ter a vontade de inculcar nos justos a necessidade de leitura da Bíblia, por meio de, a princípio, palavras encorajadoras. Em poucas linhas, o salmista nos incentiva à santidade. Ele confirma o caminho dos justos, afirmando que esse é o caminho da bem-aventurança, o caminho da felicidade. E em um mundo como o nosso, em que a grande parte do gênero humano negligencia completamente a leitura da Bíblia e é avessa à justiça, essa afirmação do versículo 1 é de extrema importância. Como é feliz, em outras versões, como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Logo em sequência, após tentar inculcar, colocar nos leitores a importância da leitura da Bíblia, ele nos incentiva a criar aversão, uma verdadeira aversão, um repúdio ao caminho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O salmista condena os ímpios, condena o caminho dos institutos de graça, condena o seu afastar progressivo de Deus através da escuta do conselho dos desprezadores de Deus, através da imitação de sua conduta, através do assentar-se na roda de zombaria. Para o salmista, a satisfação do povo santo deve estar única e exclusivamente na meditação diária, na lei de Deus, e não em qualquer outro lugar. Versículo 2. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. A palavra de Deus deve ser o que nos sustenta. Ela deve ser a nossa água corrente, que permite que nós sejamos como árvores à ribanceira, como árvores que se nutrem, que dão frutos regularmente e que possuem folhas fortes que não caem. O que Davi está nos dizendo aqui é que a leitura das Escrituras e a prática da justiça garante a felicidade do justo, enquanto as práticas imorais não fazem. Por mais que os ímpios se vejam felizes, por mais que eles vivam uma prosperidade momentânea, ela será arrancada deles no dia do juízo. Eles não resistem às intempéries, eles não se nutrem, eles não dão frutos.
E agora eu pergunto a vocês: o que tem fortalecido a vocês durante a semana? O que tem sido sua segurança? O que tem sido seu motivo de alegria? Seus amigos? Sua família? Sua série ao final do dia? Sua conversa no WhatsApp? Meus irmãos, ouçam, eleitos do Senhor, afastem-se da conduta, afastem-se do conselho dos ímpios. Tudo isso é recheado de conselhos de ímpios. E quanto mais nós nos misturamos com essas práticas que são contrárias à bem-aventurança instituída por Deus, mais nós nos afastamos da leitura da Bíblia e mais nós as achamos normais. Não se retirem das águas correntes. Não se retirem, não se afastem da leitura da Bíblia. Esse é o conselho do profeta, e ele chega hoje a nós através da Bíblia. Muitos considerariam esse conselho como radical. Muitos dirão: Ian, por que eu preciso me afastar dessas coisas? Porque eu não posso viver a minha vida suprindo os meus desejos, vivendo de acordo com as minhas paixões e com os meus hobbies. Eu quero que vocês tenham em mente que vocês são naturalmente inclinados ao pecado, e que se não fosse pelo Espírito Santo de Deus e pela leitura da Bíblia, todos nós estaríamos hoje caminhando a passos largos no escuro à perdição, sendo iludidos por uma falsa felicidade, por uma paixão pelo pecado que não cessa. Será que nós não vemos a importância de nos separarmos do mundo? Será que nós não vemos a importância de buscar a santidade e buscar estar fora disso? Será que nós pensamos, pelo menos uma vez na semana ou uma vez por dia, que nós somos filhos de Deus e que nós não devemos agir como quem está ao nosso redor? O que nos garante a felicidade e o que evidencia a nossa salvação é a nossa busca pela santidade, o nosso prazer, nosso amor pela justiça, nosso amor por estar de frente à Bíblia todos os dias, estar em oração. E para aqueles que acham que o conselho do salmista é radical, ouçam o que a Bíblia fala sobre como nós devemos nos portar diante de coisas que nos fazem pecar. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Eu quero lembrar que isso aqui é uma hipérbole e, por favor, não cheguem em casa dizendo que eu mandei vocês arrancarem seus olhos ou seus braços ou mão. Por favor, não. Por favor, não, porque para colocar de novo vai ser bem difícil. Mas que nós sejamos, no mínimo, radicais, como essa hipérbole nos aconselha. Meus irmãos, se os seus amigos te fazem pecar, se afastem deles. Se a sua série te faz ter pensamentos impróprios, se afaste dela. Se as suas leituras mundanas, e aqui eu me incluo, te afastam de Deus, corra delas, corra delas, corra. A felicidade verdadeira não provém de nenhuma dessas coisas. O salmista nos fala que a verdadeira felicidade está no meditar diariamente na palavra de Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Essa e somente essa. Esse é o caminho da bem-aventurança. Qualquer outro caminho, qualquer outra vereda leva à ilusão, leva à prosperidade momentânea. Meus irmãos, não queiram viver assim. Não tapem os seus olhos e andem fingindo que vocês
são como os outros e que vocês não conhecem a Deus. Se verdadeiramente vocês foram alcançados pela graça, que vocês mudem, que vocês façam o possível para se afastar dessas práticas, que vocês se afastem dos conselhos dos ímpios, não imitem as suas veredas, nem se sentem na roda de zombaria deles. Em sequência, no versículo 4, eu queria chamar vocês à leitura comigo. O profeta dá continuidade ao seu alerta, e agora o alerta do profeta toma proporções muito maiores. Versículo 4: Não é o caso dos ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Meus irmãos, enquanto os 3 primeiros versículos, a primeira parte do texto termina com uma metáfora que indica como os justos são, como árvores à ribanceira fortes que frutificam no tempo certo e que não murcham, a primeira parte desse texto começa com uma metáfora, não mais sobre os justos, mas agora sobre os ímpios, ilustrando o comportamento desprezível deles diante das Escrituras. O salmista o chama de palha, uma palha que é levada pelo vento. E o que eu acho muito interessante é a forma como ele faz essa antítese, a forma como ele faz essa posição. Em vez de chamar os justos de árvore que logo murcha, que possui folhas fracas e que não dá frutos, o autor salmista põe os olhos na eternidade e despreza qualquer prosperidade momentânea que o desprezador de Deus venha a experienciar. A prosperidade momentânea que uma árvore que não está junto a fontes de águas não é sequer considerada. Nem mesmo Jeremias o descreve assim no capítulo 17. Isso evidencia, meus irmãos, que aos olhos da eternidade, a prosperidade momentânea não significa nada. No dia do juízo, ela será tirada dos ímpios. E finalmente o sopro da justiça de Deus os levará, os carregará para longe. Meus irmãos, que nós não sejamos como eles, que nós não escutemos aos seus conselhos, não imitemos as suas veredas, que nós não nos sentemos junto a eles, para que nós não sejamos como a palha. Não sejam reduzidos à palha, meus irmãos. Apliquem os conselhos do salmista, apliquem os conselhos do Salmo 1. Tenha o seu prazer na verdade bíblica, tenha o seu prazer nas Escrituras, medite nelas dia e noite, não se igualem a eles. E em sequência, o salmista termina nos versículos 5 e 6 com um lembrete. Versículo 5: Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meus irmãos, o salmista aqui nos dá mais um motivo, e não qualquer motivo, um grande motivo para que nós busquemos a santidade, que nós nos empenhemos nisso. E esse motivo é simplesmente agradar a Deus. Como eu havia falado nos pontos da parte passada, nós tendemos ao pecado, nós nascemos corruptos e nós seremos corruptos até o grande dia. Todos nós nascemos como os ímpios e apenas por causa da graça de Deus nós hoje podemos nos comportar de forma diferente. Se não fosse a graça, se não fosse
a redenção de Deus através de Cristo, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nós nada mais seríamos do que como os ímpios. Nós seríamos como zombadores, nós desprezaríamos a Bíblia, nós não amaríamos nossos irmãos, nós os julgaríamos. Essa é a verdade. E o motivo para que nós sejamos, como eu já falei, é agradar a Deus. O Senhor aprova o caminho dos justos. O Senhor aprova o caminho dos justos. Ele que nos deu a possibilidade de ser justo. Ele que enviou o seu Filho em um sacrifício de amor. Ele aprova o caminho que Ele mesmo abriu para nós. Meus irmãos, e esse caminho que Ele aprova, esse caminho que Ele nos deu, leva à bem-aventurança, leva à felicidade. Vocês não veem a oportunidade que vocês têm? Vocês não veem motivos suficientes para buscar a santidade? Será que a bem-aventurança não é o suficiente? Será que agradar a Deus não é o suficiente? Suas paixões ainda parecem maiores, mais importantes, os seus hobbies ainda parecem mais importantes do que a sua busca pela santidade? Reconsidere, clame por misericórdia, peça perdão ao Senhor pela sua conduta errônea e ao mesmo tempo agradeça a Ele, porque esse caminho não foi aberto por você. Não é a sua vereda que leva a Deus, não é a sua vereda que leva à salvação. Nenhum homem sequer conseguiu alcançar a Deus a não ser Cristo. Ninguém, nem eu, nem você, nem Antônio, nem pastor Renan, ninguém conseguiu alcançar a Deus pelos seus próprios méritos. Nós não somos firmes o suficiente. Nós não conseguimos nos safar das tentações, nós não conseguimos glorificar a Deus em todas as situações. Isso é triste, e muito, mas isso deve ser motivo de alegria para nós. Não que o nosso pecado deva ser motivo de alegria. A verdade, o que deve nos alegrar é o fato de, mesmo pecando, nós temos acesso à salvação, nós temos acesso ao Pai. Os justos são aprovados pelo Senhor e o caminho dos ímpios não resistirá, e eles não permanecerão na comunidade dos justos. Se mais uma vez vocês me perguntam por que ser santos, eu direi com meu coração aberto para agradar, para louvar, para glorificar ao Deus que nos deu a salvação, ao Deus que nos permite viver a felicidade aqui na terra e que nos dará felicidade eterna nos céus, glorificando a Ele. Que isso e unicamente isso nos leve a buscar a santidade, e que isso nos leve, irmãos, a lidar com mais seriedade com esse assunto. Não desprezemos a nossa busca pela santidade. Não desprezemos. Nós possamos buscar ser como árvores à ribanceira, árvores fortes. Não sejamos como palha. Não sejamos como palha. Que nós nos separemos dos ímpios, para que não nos tornemos palha.
que tenhamos as Escrituras sempre em mãos, para que possamos ser bem-aventurados e fortes como a árvore ribanceira, e que obedeçamos às leis para agradar aquele que nos salvou com o seu amor por meio do sacrifício do seu Filho. Amém. Vamos orar, irmãos? Paizinho, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que conduziu os Teus servos, Paizinho, à escritura da Bíblia. Oh Pai, se não fosse, Paizinho, por eles, nós não conheceríamos a Ti, ó Deus. E quão bom, Paizinho, é saber quem Tu és, ó Deus. Quão bom é poder Te glorificar na certeza, Paizinho, de quem Tu és, na certeza, Paizinho, de que Tu nos ama, na certeza, Paizinho, de que a Tua graça, Pai, nos sustenta. Ó Deus, nos afasta, Paizinho, do caminho dos ímpios, ó Deus. Que nós não escutemos os Seus conselhos, ó Deus. Se nós não imitemos a Sua conduta, nos assentemos na roda de zombaria deles, Paizinho. Nós não queremos Te desprezar. Tu nos dá, Paizinho, todos os motivos para sermos alegres, Paizinho. Tu nos dá todos os motivos para Te glorificar, ó Deus, e por vezes nós não os vemos. Paizinho, nós não somos dignos de Ti, nós não somos capazes de abrir um caminho até o Teu trono, Paizinho. Nós não podemos chegar ao Deus Trino, mas Tu chegaste a nós, Paizinho, por amor. O sacrifício do Teu Filho, o sangue que foi derramado, limpou o nosso coração, para que nós não sejamos mais como a palha, Paizinho. Tu, Paizinho, a Tua palavra é a nossa água corrente, Paizinho, e nós devemos nos nutrir, Paizinho, nela. Nós devemos matar a nossa sede, Paizinho, nela. Que nós nos dediquemos mais, Paizinho, à busca pela santidade, do que pela busca do sucesso, Paizinho, do que pela busca do reconhecimento, Paizinho. Nós não queremos ser grandes profissionais, nós não queremos, Paizinho, ser ótimos namorados apenas, nós não queremos ser o cara mais legal da faculdade, a garota mais legal do ensino médio, Paizinho. Nós queremos ser reconhecidos como Teus filhos, Paizinho. Que onde quer que nós cheguemos, Paizinho, nós sejamos vistos como diferentes, ó Deus. Que eles vejam em nós, Paizinho, a Tua santidade, ó Deus. Que o nosso processo de santificação, ó Deus, ele seja contínuo, ó Deus. E que nós possamos ter a certeza, Paizinho, que ele irá se concluir na eternidade, Paizinho, no dia do juízo. Paizinho, nos consola, Paizinho, porque os ímpios, Paizinho, eles estão ao redor de nós, Paizinho, eles nos acusam. Nos consola, Paizinho, que nossa esperança esteja no grande dia, Paizinho, em que pela Tua justiça eles serão soprados para longe, ó Deus. Ó Deus, que nós não os invejemos. Coloca prazer, Paizinho, pela Tua justiça, Paizinho. Coloca prazer pela Tua palavra, ó Deus. Nós tenhamos sede, Paizinho, de justiça, Pai. Que nós tenhamos fome, Paizinho, de estar na Tua presença, ó Deus. Espírito Santo, enche-nos. Nós possamos pregar o Evangelho. Assim que Te oro, em nome de Jesus. Amém.